Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre adição e subtração de radicais. Bem, pessoal, para a gente efetuar tanto a adição como a subtração de radicais, a gente vai ver que existe algumas regrinhas que a gente tem que se atentar para conseguir fazer a resolução, tá bom? Bem, quando nos deparamos com radicais semelhantes, nós podemos observar que eles vão ser aqueles que vão ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe este exemplo: mesmo índice e mesmo radicando. Olha só, no exemplo que eu trouxe para vocês de radicais semelhantes, podemos observar aqui 4 raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 6. O que a gente pode observar? Que a gente tanto tem o índice, que é 2, que lembram, pessoal, que mesmo não aparecendo, a gente subentende que o índice é 2, e temos o nosso radicando 6. Então, o que a gente pode concluir? Que quando temos o mesmo índice e o mesmo radicando, a gente tem o quê? Radicais semelhantes. Outro exemplo que eu trouxe para vocês: 7 multiplicado por raiz quinta de 2 e menos 3 raiz quinta de 2. O que a gente pode observar? Que tanto o índice é 5, né? Tanto da primeira raiz como da segunda. E o nosso radicando é 2. Então, temos índices e radicando semelhantes, tá bom? Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder fazer a resolução envolvendo radicais semelhantes. Temos aqui no nosso exemplo 8 multiplicado por raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3, menos 2 raiz quadrada de 3. Bem, pessoal, repetindo, se uma expressão ela contiver, né, radicais semelhantes, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir a um só termo, tá certo? Então, a gente tem o quê? A gente observa que nós temos os radicais e os índices semelhantes, né? De raiz quadrada de 3. Então, a gente coloca aqui raiz quadrada de 3, representando todos esses 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma expressãozinha algébrica. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai somar esses números que eles estão fora da raiz. Então, quais são os números que estão fora da raiz? De 8 raiz quadrada de 3, 8. Aí repetimos o nosso sinal de mais. Aí o que a gente subentende isso aqui? Quando não aparece, a gente tem 1. Então, 1 raiz quadrada de 3. Então, mais 1. Tudo bem? Vamos acompanhando. Menos. Qual é o número que está fora da raiz de 2 raiz quadrada de 3? 2. Então, menos 2. Já montamos a nossa equaçãozinha, nossa expressão algébrica. Então, 8 mais 1, 9. 9 menos 2, 7. 7 raiz quadrada de 3, tá bom? A gente vai fazer o quê? A gente vai somar os termos que estão, os números que estão fora das raízes, né? Em forma de uma expressão algébrica. E vamos o quê? Reduzir, né? Os radicais semelhantes em um só, que no caso é raiz quadrada de 3, tá bom? E quando a gente tem a segunda opção, né? Na nossa resolução da adição e subtração, quando os radicais eles não são semelhantes. Olha só os exemplos que eu trouxe para vocês. Raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 5. O que a gente observa? Que os nossos índices aqui são iguais, né? 3 e 3. Porém, os nossos radicandos, eles vão ser diferentes. Olha só, o radicando da meu primeiro exemplo, 4. E do segundo, 5. Então, nós temos o quê? Aqui nesse exemplo, radicais não semelhantes. No outro exemplo que eu trouxe para vocês, raiz quadrada de 6 e raiz cúbica de 6. O que a gente observa? Índices diferentes, ó. Quando não aparece o meu índice, o que subentende-se que é 2. E o outro exemplo, 3. Então, nós temos já o quê? Índices diferentes. E os nossos radicandos são o quê? São iguais, que é 6. Então, nós temos aqui um exemplo de radicais não semelhantes. Lembre-se, para os radicais ser semelhantes, nós temos que se atentar
para que o índice e o radicando eles sejam iguais, tá bom? Bem, é só reafirmando o que a gente vem falando, né, que no nosso primeiro caso, que quando a gente se depara com radicais semelhantes, né, trouxe aqui para a gente fazer a resolução. Olha só, primeiro caso ocorre quando todas as raízes já se encontram com o mesmo radicando, né? Olha só o nosso radicando aqui, as nossas raízes, tem o quê? 3 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2, menos 10 raiz quadrada de 2 e 5 raiz quadrada de 2. Então, nós temos o que aqui? Radicando e índices, o que? Semelhantes, né? Então, o que a gente vai fazer? Iremos juntar todos os termos que não estão com raiz e fazer a operação correspondente, né? Nós iremos fazer uma expressãozinha algébrica, né? Aqui inteira. Então, quais são os números que estão fora das raízes? 3, né? Iremos considerar o nosso sinal, que vem na nossa expressão. 3 mais 5 menos 10 mais 5. Iremos fazer o quê? Iremos deixar apenas, reduzir e deixarmos o quê? Em apenas um radical semelhante, tá bom? Que é raiz quadrada de 2. Igual a 3 mais 5, 8. 8 menos 10 vai dar o quê? Menos 2. Menos 2 mais 5 vai dar o quê? 3 positivo. Então, qual é o nosso resultado? 3 multiplicado por raiz quadrada de 2, tá bom? No nosso segundo exemplo, nós temos o quê? 6 multiplicado por raiz cúbica de 2, menos 5 multiplicado por raiz quadrada de 3, mais 8 multiplicado por raiz cúbica de 2, menos 6 multiplicado por raiz quadrada de 3, mais 5. Iremos fazer o quê? Aqui eu deixei já de uma forma mais bem reduzida, mas a gente vai fazer o quê? A operação onde contém os nossos radicandos e índices semelhantes. Olha só, 6 multiplicado por raiz cúbica de 2, nós vamos fazer o quê? Iremos somar os números que estão fora. Então, quem é semelhante a esse? É 8, né? 8 raiz cúbica de 2. Então, 6 mais 8 dá o quê? 14 raiz cúbica de 2. Aí, no nosso aqui, segundo número, repetimos o sinal de menos. 5 multiplicado por raiz quadrada de 3. Quem é que é semelhante ao 5? É menos 6 raiz quadrada de 3. Então, menos 5 menos 5 menos 6 vai dar o quê? Menos 11. Menos 11 raiz quadrada de 3 mais 5 que vem na nossa expressão. Tá bom, pessoal? Olha só, sempre vocês façam o quê? Vocês vão reduzir a um radical semelhante, né? Nesse exemplo da letra B, nós nos deparamos na nossa expressão com 2 radicais, né? Diferente. O que a gente ia fazer? A gente ia somar ou subtrair os que eram semelhantes para poder reduzir a um só. A gente vai precisar sempre dessa parte da simplificação, tá bom? Bem, no segundo caso, ocorre o quê? Quando as raízes, né, que a gente falou um pouquinho lá atrás, elas não são semelhantes, tendo assim que elas terão o quê? Que ser reduzidas ao mesmo índice. Olha só. 3 multiplicado por raiz quadrada de 8, menos 5 multiplicado por raiz quadrada de 2, mais 4 multiplicado por raiz quadrada de 32. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro utilizar o método do quê? Da fatoração. Olha só. 3 raiz quadrada de 8, o que a gente faz? Pelo método da fatoração, quando a gente vai fazer a raiz quadrada de 8, o que a gente obtém aqui? Ó? Eu coloquei até aqui do lado para vocês observar. Nós encontramos o quê? 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2, né? E o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos fazer o quê? De um modo geral, podemos observar aqui um fator externo, né? Que ele vai ser introduzido como fator no radicando. Ou seja, para isso, né? O que a gente pode fazer? A gente pode escrevê-lo como um expoente igual ao índice do radical. Olha só. Na fatoração do 8, nós encontramos 2 ao quadrado multiplicado por 2. Escrevendo, o que a gente vai fazer? 3 multiplicado por 2, raiz quadrada de 2.
Lembram da nossa aula passada, que a gente veio estudando? Menos 5 raiz quadrada de 2, né? Mais 4 multiplicado por 4 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque nós utilizamos o método da fatoração, que foi o quê? Que nós fatoramos a raiz quadrada de 32, que nós encontramos o quê? 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2, pessoal. Pessoal, vocês têm que se atentar que para resolver, né, esses cálculos que eu trouxe para vocês, vocês têm que saber como reduzir, né, as raízes ao mesmo isso, que a gente já estudou nas nossas aulas passadas, tá bom? Então, continuando, o que a gente vai ter? Ó, 3 multiplicado por 2 dá 6. 6, raiz quadrada de 2 menos 5, multiplicado por raiz quadrada de 2, mais 4 vezes 4, 16, multiplicado por raiz quadrada de 2. Reduzindo os termos, deixando os nossos termos semelhantes e deixando a um só, temos o quê? Ó, 6 mais 5 vai dar o quê? Mais 6 menos 5, vamos ter o quê? 1. 1 mais 16, 17, raiz quadrada de 2, tá bom? Bem, pessoal, trouxe outro exemplo para vocês aqui, ó. Nós temos o quê? Menos 9, raiz quadrada de 5, né? Mais 4, multiplicado por raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 4, mais 2, raiz quadrada de 5, né? O que a gente pode observar é que tanto na adição quanto na subtração, algumas vezes nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro simplificar os radicais para que fiquem os semelhantes, né? Então, o que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os semelhantes, né? Então, nós temos o quê? Menos 9 raiz quadrada de 5. Quem é o que está fora da raiz? Menos 9. E nós vamos pegar o quê? Mais 2, raiz quadrada de 5. Então, menos 9 mais 2, reduzindo a um radical semelhante, fica o quê? Multiplicado por raiz quadrada de 5. Aí, novamente, mais, né, da nossa expressão, nós temos o quê aqui? 4 multiplicado por raiz cúbica de 4. Então, quem está fora da raiz? 4. 4 menos. Quem é o outro semelhante? Nós temos o quê? Raiz cúbica de 4. Lembre-se que quando não apareceu o número, a gente subentende que é 1. Então, 4 menos 1. Reduzindo tudo a um radicando semelhante, nós temos tudo isso também multiplicando por raiz cúbica de 4. Igual a menos 9 mais 2 dá menos 7. Raiz quadrada de 5 mais 4 menos 1, 3. 3 multiplicado por raiz cúbica de 4. Ressaltando, vocês vão fazer o quê? Vocês vão reduzir sempre a um radical semelhante. Vocês vão fazer as expressões algébricas desses radicais semelhantes, tentando reduzir ao máximo possível, tá bom? Temos outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 81 mais raiz cúbica de 24. Mesmo exemplo que a gente fez no slide anterior. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a fatoração. Então, raiz cúbica de 81 é o quê? Quando a gente fatora, a gente encontra o quê? 3 elevado ao cubo multiplicado por 3. Então, olha só, tudo é interligado. A gente não estudou aquela parte do fator externo, que a gente introduziu o fator externo no radicando? Da mesma maneira, para que um fator externo ele possa ser introduzido como um fator no radicando, o que a gente pode fazer? Basta escrevê-lo como expoente igual ao índice do radical. Então, quando a gente vai escrever, o que a gente encontra? 3 multiplicado por raiz cúbica de 3, tá bom? Mais, novamente, raiz cúbica de 24, fatorando, o que a gente encontra? 2 elevado ao cubo multiplicado por 3. Escrevendo ele, como é que a gente encontra? 2 multiplicado por raiz cúbica de 3, tá bom? Aí, o que a gente encontrou na nossa expressão algébrica? Que nós temos o quê? Tanto índices como radicandos semelhantes. Então, reduz a um só, que fica o quê? 3 raiz cúbica de... que fica como
raiz cúbica de 3 e iremos somar os números que estão fora das raízes, que é o quê? 3 mais 2, que vai dar o quê? 5 raiz cúbica de 3. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficar alguma dúvida, volte novamente à nossa videoaula e procurem fazer os exercícios que serão propostos, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima!